O Brasil vive um momento de aumento de casos de pessoas infectadas com dengue, chikungunya, zika vírus e até mesmo febre amarela. Essas doenças são causadas por vírus e transmitidas por mosquitos infectados. São patologias comuns na América do Sul e Central, em alguns casos também na África e até mesmo na Ásia. No Conexões de hoje vamos falar sobre doenças tropicais. Olá! O programa Conexões de hoje recebe a professora doutora Marília Dalva Turki, que é do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás, o IPTESP. Olá, professora, tudo bem? Olá, Camila, tudo bem? E nós vamos falar então sobre as doenças tropicais. Bom, professora, para começar a esclarecer, o que são as doenças tropicais? E hoje a gente pode dizer que o Brasil vive um surto, um momento preocupante em relação a essas doenças? Camila, o termo doenças tropicais vem do século XIX, final do século XIX, começo do século XX, quando, sobretudo, os países europeus colonizadores foram para as regiões dos trópicos. Colônias na África, colônias na Ásia, colônias na América Central e do Sul. E o que aconteceu nesse momento? Primeiro, países locais com uma grande riqueza de minerais, de produtos muito valorizados, uma grande diversidade de flora, fauna, etc., e um contato com doenças que não eram conhecidas ou eram pouco estudadas. Agentes, vírus, bactérias, fungos, protozoários, e que nesse momento foi um termo cunhado pelos colonizadores que iam para esses países. Eram doenças, eram agravos dos trópicos, muito relacionado com a temperatura, mas sobretudo com questões insalubres, de condições de vida inadequada, de moradia, etc. Então, esse termo hoje tende a ter um significado um pouco diferente daquele que foi no século passado. No século passado surgiram grandes institutos de medicina tropical na Inglaterra, na Alemanha, na Bélgica, que eram quem tinham grandes colônias. No Brasil, também institutos, tanto é o nosso instituto, chama Instituto de Patologia Tropical, entendendo que era necessário estudar, conhecer quais eram essas doenças. Hoje, a Organização Mundial de Saúde define melhor como doenças negligenciadas. São aquelas doenças que acometem mais de 1 bilhão de pessoas expostas a elas, risco de ter essas doenças em diferentes regiões do globo, nas regiões tropicais. O conceito muda porque com o aumento da temperatura, com a grande mobilidade que tem hoje no globo, alguns agravos que eram restritos a alguns países, hoje estão disseminados em mais de 150 países. Mesmo no Brasil, alguns agravos, algumas doenças que eram predominantemente da região centro-oeste, norte e nordeste, hoje estão no sudeste, no sul, como é o próprio caso da dengue que chegou no Paraná, etc. Então, esse termo, talvez o termo mais abrangente seja doenças infecciosas, mas esse contingente das doenças mais relacionadas aos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento passam a ser chamados mais de doenças negligenciadas. Por que negligenciadas? Porque tem pouco investimento para elas, poucos avanços de medicamentos e muitas vezes deixadas de lado pela grande indústria farmacêutica na produção de medicamentos. E existe um surto? A gente viu o aumento dos casos da dengue em Goiás, o maior surto que já se viu, o aparecimento da chikungunya, do zika vírus. A gente pode dizer que a gente está vivendo um surto dessas doenças, de algumas dessas doenças infecciosas? O termo surto aí não cabe muito bem. Dois fatores têm que ser levados em conta. A capacidade de detectar eventos de forma mais rápida. Outro, aumento das populações, aumento da migração e sim, um grande aumento de casos. Alguns são novos, completamente novos. Zika
é um exemplo de uma doença emergente, conhecida, detectado o vírus quando se estudava febre amarela na década de 50, restrita a uma região única da África, que era a floresta de Zika. Por que Zika espalhou atualmente? Aí tem várias teorias de migração, de aumento de vetores no mundo. Então, sim, hoje, não como um surto, mas uma explosão de casos de algumas doenças que já se conheciam, como o caso da dengue, alguns novos agravos, como é o caso da chikungunya e da zika. Você colocou a questão da febre amarela. A febre amarela já conhecida de longa data. O Brasil já teve momentos muito importantes de campanha de erradicação da febre amarela, com Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, campanhas de muito sucesso da erradicação da febre amarela. Mas ele é um vírus, o vírus da febre amarela circula no meio silvestre. Então ele tem dois ciclos, o silvestre e o urbano. E a região centro-oeste do Brasil é região de circulação do vírus da febre amarela. Aqui, no campus da UFG, temos uma condição muito propícia para isso. Tem florestas, tem macacos, que são os animais, os mamíferos vulneráveis também ao vírus da febre amarela. E febre amarela, existe uma vacina muito boa, quer dizer, muito boa, ela precisa ser melhorada, mas existe uma vacina que é indicada para todo mundo que vive na região centro-oeste. Então, o que se vê em relação à febre amarela? A cada 7 anos, em média, ocorre um aumento do número de casos, porque acumula uma população de susceptíveis não adequadamente vacinados. Então, a questão fundamental da febre amarela é garantir a vacinação adequada. Existe vacina, diferente de chikungunya e zika, que a gente ainda não tem vacina. Mas já há estudos em relação a essas doenças, né? O zika e a dengue também. Existe alguma probabilidade ou deve demorar muito que elas surjam, que elas venham ao mercado? Olha, para a dengue é bastante animador. Já tem vacina e esse ano já chega no Brasil. Né? A discussão existem 4 tipos de vírus da dengue. Cada tipo dá proteção específica, ou seja, quem teve dengue 1 está protegido para dengue tipo 1, quem teve 2 para 2. Mas muitas vezes o fato de ter tido um episódio de dengue torna o episódio por outro tipo, sorotipo, até mais grave. Né? Então essa é uma das dificuldades da vacina. Vários grupos de pesquisa internacionais e no Brasil também trabalhando no desenvolvimento de vacina, e a vacina para dengue é esperada para esse ano já ser comercializada no Brasil. Não é uma vacina de proteção total, ela não dá 100% de proteção. Ela tem um grupo que ela é indicada, né? Crianças a partir de uma determinada idade, a partir dos 9 anos, e até adultos na faixa de 50 anos, é o público-alvo, tá? Essa faixa etária. E a proteção depende da idade, depende de alguns fatores, tá? Mas existe sim já uma vacina. O que não tira a necessidade, que não diminui a necessidade do controle do vetor. Mas a gente vai falar sobre o controle do vetor, que no caso é o Aedes aegypti, no próximo bloco. A gente continua então essa conversa com a professora Marília Dalva Turki daqui a pouquinho. Estamos de volta com Conexões de hoje, que está falando sobre as doenças tropicais e também o aumento de casos de pessoas infectadas com dengue, zika, chikungunya e febre amarela no Brasil. Na verdade, doenças negligenciadas, ou então infecciosas, né? Professora, em relação a essas doenças que a gente citou, o zika, o chikungunya e com mais tempo, a dengue, são transmitidas pelo Aedes aegypti, por esse mosquitinho aí que tem tirado o sono de todo mundo. Ele é o grande vilão dessa história ou, na verdade, é uma falta de saneamento básico, falta de conscientização também das pessoas? O que a senhora acha?
Camila, você colocou de uma maneira muito interessante. Eu tendo a dizer que não é um vilão, porque se a gente admite que existe um único vilão, vai existir um herói. E essa é uma situação que não tem um vilão e um herói como nos filmes, fácil de decidir. Ele é um vetor muito adaptado, com possibilidade de crescer e reproduzir em inúmeras situações, e as cidades ou o nosso ambiente é muito propício. Então, tudo aquilo que favorece a replicação do mosquito, como largamente já divulgado, são situações que vão facilitar essa proliferação. Por que eu digo? Sim, ele é o vetor responsável por essas doenças e possivelmente até por algumas outras que a gente ainda não conhece. Talvez para o Zika uma preocupação que além do Aedes possa ter algum outro vetor, está sendo estudado. E a questão é, o combate a esse vetor exige uma série de atividades concomitantes. Individuais, sim, mas não é correto transformar ou transmitir para a pessoa, para o indivíduo, a responsabilidade total do problema. Ele é individual, mas ele tem um grande componente coletivo. Então, se a gente olha as condições das nossas cidades, a falta de saneamento ou saneamento inadequado, a coleta de lixo ou o acúmulo de lixo, existe essa interface das tarefas de toda a comunidade, mas um papel muito importante do poder público. Se a gente caminhar aqui no nosso ambiente de trabalho, a gente vai ver na própria UFG diferentes locais onde essa situação não está adequada. Construções com acúmulo, às vezes, de material. Isso acontece num ambiente onde a gente tem um contingente de pessoas com melhor nível de escolaridade. Né? Então, sim, tem questões individuais, tem questões coletivas de saneamento. Então, se a gente pegar o Nordeste, onde começou o grande problema do Zika, tem duas possibilidades. Uma facilidade de ter entrado ali pelo porto, por algumas questões, e outro são as cidades ou as periferias com condições extremamente adequadas para o mosquito e inadequadas para o controle. Em relação às políticas públicas do Estado e também a questão das pesquisas, até mesmo dentro da UFG, do IPTESP, como é que a senhora avalia o cenário do Estado de Goiás? Existem políticas públicas e também existe pesquisa nessa área que possa auxiliar o combate a essas doenças? Olha, sim, existem as duas questões. Existem um enfrentamento do poder público, municipal, estadual, etc., numa tentativa de controle do vetor. A questão do controle de vetor é bastante complexa. Tem quanto que inseticida, borrifar, etc., traz essa redução efetiva e quanto essa medida poderia ter alguns outros desdobramentos em relação ao meio ambiente, etc. Então, o vetor não é a minha área principal, mas tem na universidade, no Instituto de Patologia Tropical, um grupo de pesquisadores que trabalham com a questão do controle de vetor. Outras estratégias além do controle químico, a questão de possíveis controles biológicos e esse enfoque já conhecido de não permitir criatórios, que se elimine os criatórios. Mas, sem dúvida, dificilmente hoje, a curto prazo, se conseguirá ou a médio prazo uma redução significativa dos criatórios. É uma tarefa árdua, necessária, mas ainda com um arsenal bastante deficitário para que se consiga esse controle ou essa erradicação desse vetor. Então, a gente poderia dizer que é uma situação preocupante em Goiás em relação a essas doenças, principalmente a dengue e ao Zika? Sim, é uma situação no Brasil, com exceção da região sul do Brasil, a quantidade, a infestação de mosquitos nos ambientes, nos prédios, é muito alta. Vindo para cá, ou lendo,
vendo alguns dados do Estado, apontava para uma redução desses criatórios, mas ainda é muito alto o número de prédios com infestação ou de ambientes com infestação, muito acima daquele necessário para um controle vetorial. E hoje a gente vê casos de dengue ainda durante o período seco, né? O que não era tão comum alguns anos atrás. O ano passado, durante o ano todo, foram registrados muitos casos de dengue, mesmo no período em que não há chuva. Sim, tem sido visto isso. Aqui no Centro-Oeste, o regime de secas e chuvas mudou um pouquinho também, tem sido prolongado, a seca mais prolongada e a dengue também mais prolongada. Então, os casos começam em novembro, dezembro, pico janeiro, fevereiro e março, mas tem se prolongado até abril, maio e junho. Continuam casos durante a época seca. O número cai bastante, mas ainda tem transmissão, sim. Bom, professora, a gente vai para mais um intervalo e a gente finaliza essa conversa a respeito das doenças negligenciadas ou doenças infecciosas no próximo bloco. Esse é o último bloco do Conexões de hoje, que está falando sobre várias doenças conhecidas, como a professora mesmo disse, doenças negligenciadas ou então conhecida por muitos como doenças tropicais, que é o caso da dengue, chikungunya e zika vírus. A gente conversa com a professora Marília Dalva Turki, que é do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, o IPETESP, da UFG. Uma professora falando especificamente do zika vírus. Uma doença extremamente recente, né? Os primeiros casos, acredito que o ano passado, e tem assustado as pessoas, tem gerado um certo temor, porque é uma doença nova, as pessoas não sabem muito bem ainda como lidar com ela e relacionada com alguns problemas neurológicos. Também em crianças, com a questão da microcefalia, e em adultos, que é a síndrome de Guillain-Barré. Por que acontece essa associação e ela é direta mesmo? É comprovado que essa associação do Zika com a microcefalia ou com a síndrome de Guillain-Barré, ela é real? Camila, Zika é um evento novo. Como nessa proporção, é um evento novo e muitas questões estão sendo estudadas, analisadas. Muito já se sabe, muito avançou. Você colocou bem, os primeiros casos aqui no Brasil foram notificados em abril, maio de 2015. Inicialmente parecia uma doença exantemática, que dá mancha no corpo, leve, sem maiores repercussões. Nós já conhecíamos bem, a comunidade científica, os profissionais de saúde conheciam bem dengue. Todo mundo esperando a chikungunya, que além de causar exantema, causa dor articular, etc. E aí veio esse novo agravo que parecia leve, que no primeiro momento não era a grande preocupação. O que se viu depois, logo após um número de casos de provável Zika no Nordeste, seguido por quadros não esperados. E aí você colocou um deles, que é Guillain-Barré. O que é Guillain-Barré? Guillain-Barré é um quadro neurológico que pode acometer pessoas de qualquer idade, caracterizado por perda de força muscular, e às vezes essa perda de força muscular é tão intensa que a pessoa não é capaz de caminhar, tem dificuldades respiratórias e pode evoluir para quadros graves. Já se sabe de longa data que muitos agentes, vírus sobretudo, podem evoluir com essa alteração do sistema imune. É como se fosse uma resposta alterada da defesa e que agredisse o próprio organismo. Pelo menos, de modo geral, simplista, o que acontece no Guillain-Barré. Evento raro. E mesmo com a Zika circulando, continua raro. Porém, o número de casos aumentou muito. Em alguns locais, 3, 4, 5 vezes aquilo que se via. Então, despertou um alerta entre a comunidade na área da saúde, de pesquisa, o porquê esse aumento dos casos de Guillain-Barré. E aí a grande probabilidade, com muitas evidências fortes, do Zika vírus causando pelo menos uma parte desses quadros de Guillain-Barré. Já se sabia, quando se vai procurar na literatura, que isso tinha acontecido, que aconteceu na Polinésia Francesa, em 2013, e evidências que o Zika vírus causava alterações neurológicas graves
em bovinos. Então, quando se olha agora, revendo estudos da veterinária, já se via que em animais causava alterações morfológicas do sistema nervoso central. Então, ele tem esse tropismo, essa predileção pelo sistema nervoso central. Sim, as evidências são fortes da ação do Zika vírus, ou diretamente causando problema no sistema nervoso central, ou causando esse quadro que aparece não na fase aguda, quando a pessoa está com mancha no corpo, mas 2, 3 semanas depois. Não é muito fácil o diagnóstico, que é o Zika que foi responsável pelo Guillain-Barré. Toda vez que é diagnosticado um caso suspeito de Guillain-Barré, uma série de exames tem que ser feitos, primeiro para confirmar que é Guillain-Barré, então, e segundo, dos prováveis agentes infecciosos associados. Mas hoje eu diria com bastante segurança que, frente às evidências produzidas de forma muito rápida, estudos no mundo inteiro e o Brasil contribuindo muito com esses estudos, existe sim essa forte associação do Zika com Guillain-Barré. Na questão da microcefalia, inicialmente o que chamou a atenção foram essas crianças que nasceram não só com a cabeça, o perímetro cefálico menor do que o esperado, mas com malformações, com o formato da cabeça alterado. Não é só uma cabeça um pouco diminuída, ela tem um fenótipo, uma característica diferente. E quando são feitos exames, tomografia, ultrassom, tomografia, etc., uma série de alterações, de calcificações muito indicativa de quadro infeccioso. Outros vírus podem dar, sim, outros agentes podem dar. Sífilis, toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola. Só que esses quadros que têm sido imputados ao Zika, todos esses outros agentes foram afastados. Ou seja, não foi rubéola, não foi toxoplasmose, não foi sífilis, não foi citomegalo, não foi HIV. Tem todo um grupo que foi afastado. E os exames sendo feitos indicando, sim. A Organização Mundial de Saúde ainda não afirmou, mas o último comunicado é extremamente sugestivo. Sim, é o Zika vírus responsável por esses quadros. Não é o único agente, mas nesse momento que ele está tão disseminado, ele é o responsável, tem que ser investigado. E o que é possível que aconteça em Goiás? A gente estaria um pouquinho atrás em termos de cronologia de tempo se a gente comparar com o Nordeste. Nordeste, Zika circulou em 2015 e a microcefalia aparece no final de 2015. Goiás hoje, Goiânia, sabidamente está circulando Zika e os quadros, difícil de dizer o que é Zika, o que é dengue. Do ponto de vista clínico tem diferenças. Então a gente está vivendo sim hoje uma disseminação de Zika em Goiânia e é possível que dentro de alguns meses aumentem os casos de malformações congênitas de crianças que nasçam com essa malformação congênita. Importante dizer, eu não sei quanto tempo tem, é que nem toda grávida infectada pelo Zika vai ter um desfecho desfavorável. Ainda não se sabe qual é essa proporção. Sabe-se quanto mais precoce na gravidez for a infecção, maior o risco, porque é quando o sistema nervoso está sendo formado. Qual é essa frequência ainda não se sabe, mas a recomendação é sim, proteja para que não ocorra essa infecção. É possível que o Zika dê imunidade duradoura, diferente de dengue. É possível que quem teve Zika uma vez não tenha de novo. Né? Em relação às crianças com microcefalia, também não é possível afirmar qual o grau de comprometimento que elas vão ter também no futuro, né? É provável que tenha todo um leque de alterações, desde crianças que nasceram com perímetro cefálico normal, a cabeça está normal, mas foram acometidas que tenham alterações leves, problemas auditivos, visuais, discreto retardo. Tem um contingente de crianças, porém, que foram afetadas numa fase muito precoce, muito afetadas, e essas possivelmente sim, elas vão ter uma série de limitações, não conseguem já hoje, já existe nessa coorte
nesse grupo sendo acompanhado em Pernambuco, crianças que não conseguem deglutir, que não conseguem falar. Então tem que ter toda uma estrutura de respaldo. Então, Zika realmente é um grande problema, é um grande desafio. Sabe-se pouco, mas já se avançou muito. Tá certo. Muito obrigada, professora, pela presença, por todos esses esclarecimentos. E a gente deve, com certeza, voltar ao assunto de saúde aí, que é tão importante. Ótimo, eu agradeço. Você viu que Zika é tão desafiador que é difícil até quase eu devolver a palavra. Sim. Muito obrigada, professora. Obrigada. Bom, e o Conexões de hoje chega ao fim. Esse é um programa produzido pela TV UFG, em parceria com a Assessoria de Comunicação da UFG e também com a Rádio Universitária. Você pode contribuir também com o nosso programa, ser nosso parceiro, pelo Facebook ou então pela página do Twitter. E também pode enviar sugestões e perguntas no jornalismo@tvufg.org.br. Eu te espero na próxima terça-feira, mas enquanto isso, você pode assistir a todos os debates que já foram produzidos no canal do YouTube da TV UFG e também no blog do Conexões. Acesse e confira. E até a próxima semana.